Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto Ele ainda há de fazer segundo as promessas que Ele tem deixado para cada um de nós. Sejam bem-vindos aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e também a esse quadro, Momento de Reflexão, que pela graça de Deus temos aqui buscado refletir sempre sobre algum tema, específico. E desta feita, nesta oportunidade, estaremos tratando do tema, o zelo que nos conduz ao legalismo. Para tanto, estaremos orando, Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta rica oportunidade. Estamos mais uma vez aqui, ó Pai, para refletir, Senhor, na Tua palavra. Queremos também Te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Pai, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento que aqui estamos, a refletir sobre esse tema, se houver nos guardar desse grande mal, Pai, que nós possamos sim ser zelosos de boas obras, porém sempre com discernimento, porque como nos garante a Tua palavra, de proveito algum será se porventura o fizermos sem qualquer discernimento. Faz isso, Pai, nossas vidas, é o que nós pedimos, nós Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabemos, amados, que pela palavra de Deus, ele se revela para cada um de nós como um Deus zeloso. Mas também o Senhor, ele requer de nós sermos zelosos e de boas obras, diz a sua palavra, através do apóstolo Paulo. Quando nós tratamos ou se referimos ao zelo aqui, nós encontramos nas Escrituras, principalmente na tradução King James, a menção desse termo por 123 vezes. É claro, dentro do campo, tanto do zelo de Deus, com respeito aos seus atos, com respeito às suas obras, como também no que diz respeito ao seu povo, Israel, no que diz respeito a ser zeloso, aquilo que Deus requeria dele, como também na individualidade. E dentro desse campo geral, encontramos na King James, 123 vezes. Só para uma ideia, para um exemplo, na versão nova, versão internacional, nós encontramos apenas 68 vezes. Quando da nova tradução na linguagem de hoje, apenas 2 vezes. Porém, certo é que Deus, ele é um Deus zeloso e requer de nós sermos zelosos. Porém, diz Salomão que tem que ser com discernimento. Se não tiver discernimento, nenhum proveito terá. Porém, eu quero tratar aqui, esse versículo me chama a atenção, da condição de sermos zelosos diante do Senhor, porém, sem discernimento. E estamos entrando dentro do campo do legalismo. Então, vamos, amados, considerar aqui 3 razões, eu quero deixar aqui para cada um de meus amados, quando nós podemos, através de um zelo sem discernimento, além de não ser proveitoso, estaremos descambando para o campo do legalismo. A primeira razão que nós podemos caminhar para isso é quando
tornamos o zelo que temos por Deus e na sua obra uma prerrogativa forense, ou seja, por eu ser zeloso, por eu me consagrar a Deus, por buscar sempre fazer por excelência ao Senhor, eu tomar isso como uma prerrogativa de julgar quem quer que seja. Porque o julgamento nos é facultado pela Escritura, porém, com respeito a outra área, mas não a de julgar quem quer que seja. Nesta cadeira e nesta condição, somente se encontra um, o Senhor Jesus. Somente se encontra um, Deus. Porém, isso é um risco que corremos. Não esqueçamos do que a palavra nos diz a respeito de nosso coração. Que ele é enganoso e mais perverso do que todas as coisas. Não esqueça que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais. E Satanás pode usar um campo, encontrar nesse zelo que prestamos ao Senhor, observe bem, com discernimento, dentro do seio da vontade de Deus, e ele nos reverter esse zelo para algo que é condenatório, para algo que é do desagrado de Deus. E aí está um campo, ou quando nos se achamos o tal, quando nos achamos o aferidor da medida. Que nós possamos, amados, vigiar, para que o nosso zelo, a nossa dedicação a Deus, não venha cair e entrar por este viés de acharmos, né, em termos em nós uma prerrogativa forense. E até mesmo de achar que aquele vai para o céu e aquele vai para o inferno. Estamos sendo legalistas. A segunda razão é quando nós tornamos o zelo um mérito. Se achamos que temos crédito diante do Senhor. E o Senhor se torna agora um devedor nosso. Tem que nos abençoar. Não podemos, tem que nos livrar do mal. Porque, olha, temos créditos. De maneira alguma. Esse é um sentimento, é um zelo sem discernimento e caindo sob o campo de acharmos que temos mérito diante do Senhor. Tudo quanto podemos fazer com zelo, por excelência a Deus, não tem uma outra fonte senão a graça de Deus em nós. O operar do querer e efetuar de Deus em nossas vidas. Porém, quando não esquecemos disso, podemos tratar a boa obra como uma moeda de troca, até mesmo para a salvação. Então que nós possamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus fala da parábola do fariseu e o publicano. Ele se achou melhor do que o publicano. Ele disse, eu não sou como este publicano. Foi o termo que o fariseu usou, orando a Deus, dentro da casa do Senhor, dentro do templo. E o Senhor Jesus disse que aquele publicano que suplicou misericórdia de Deus saiu justificado, exaltado. Saiu justificado, enquanto o fariseu estava sob um estado até mesmo de condenação. Que é a terceira razão que eu trago aqui para a nossa reflexão. Quando o zelo que nos conduz ao legalismo é quando tornamos o zelo, por incrível que pareça, um caminho para a morte e não para a vida. Quando lemos aqui em Mateus capítulo 23, versículo 33, olha o termo que o Senhor usou tanto para os escribas, aqueles que tinham, né, intimidade com as escrituras, né, como também os fariseus. E ele diz, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Eles eram homens zelosos, amados. Era um homem que transparecia serem temente a Deus. Porém, dado a motivação e a forma que eles usavam, né, dentro desse aspecto do seu zelo, eles estavam caminhando para o inferno. E Paulo ele alerta, né, os seus compatriotas, justamente porque Paulo teve essa experiência. Quando Paulo, no capítulo 10 de Romanos, escrito a Romanos, versículo 1 e 2, ele fala disso, ele passa
alertar o povo de Israel a isso, porque ele mesmo, Paulo, sendo crescido aos pés de Gamaliel, sendo conhecedor das Escrituras, ele passou a perseguir aqueles que estavam dentro de um zelo correto, servindo ao Senhor e crendo e tendo o Senhor Jesus como o Senhor das suas vidas. Quando Paulo, pelo seu legalismo, se achava no direito de até julgar, de até consentir na morte daqueles que confessavam o nome do Senhor Jesus. Porém, no caminho de Damasco, Paulo ele passou a ter o seu zelo sobre os viés da iluminação do Espírito Santo. Aí ele se gastava e se deixava se gastar dentro desse campo de zelo na obra do Senhor, como instrumento na mão de Deus. Porém, agora, com discernimento. Agora era proveitoso para Paulo, porque tanto redundava em benefício da sua comunhão com Deus, a ponto dele dizer que tinha tudo que ele conhecia, o caráter das Escrituras, na questão do seu conhecimento intelectual, como um esterco, como algo que lhe seria útil. Porém, ele tinha como esterco para que pudesse ganhar a Cristo. Pudesse jamais deixar com que isso fosse o motivo para ferir o que ele tanto desejava, ser um homem de Deus e ter uma comunhão com Deus. E diante dessa experiência que ele passou, olha o que ele diz para os seus compatriotas: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque, lhe dou testemunho que tem zelo por Deus, o israelita, o povo de Deus. Porém, ele diz, mas não com entendimento. Porque o povo de Israel estava tendo tanto zelo, porém não teve o discernimento de que Jesus era o Messias que a deveria de vir. Por mais sinais que o Senhor operou, estavam cegos. Se mostraram cegos, né? E passaram a ter o seu zelo que eles praticavam por se acharem somente filho de Abraão, caminhando, né, e sendo aí algemado pela algema da vaidade nacionalista, e passaram a ter um zelo que para eles não tinha proveito nenhum. E caminhava, exemplo dos fariseus, para o campo da condenação. Então que nós possamos, né, compreender que o zelo faz parte do agrado de Deus. Porém, Deus ele requer de nós um zelo com discernimento. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos fazer compreender no mais profundo sentido, pleno sentido da palavra, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da sua boa e perfeita vontade, para que assim o nosso zelo, a nossa consagração a Deus, por certo, será um zelo que para nós, sendo com discernimento, agora, mediante a iluminação do Espírito Santo, não será assim proveitoso, proveito esse que redundará no seu clímax como alvo único, a glória de Deus. Ou seja, nós quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer coisa, é o nome do Senhor que será glorificado. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando para estarmos encerrando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, pedimos perdão aos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento que até que estivemos, considerando esse risco, esse perigo, de que ainda que demos testemunho de pessoas, Senhor de Deus, homens e mulheres de Deus, ainda assim podemos, Senhor, estar sob os viés do desagrado e, pior de tudo, Pai, de condenação. Guarda-nos desse mal e que essa reflexão seja latente em nosso coração, nos levando, ó Pai, a compreender e clamar a Ti, estar aos Teus pés sempre, pelo discernimento daquilo em que vamos fazer para Ti. Esteja Ele, esse zelo e esse servir ao Senhor sobre os aspectos da Tua vontade, revelada na Tua palavra.
Seja ela, Pai, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho em tudo que venhamos fazer. Isso, Pai, com discernimento. Faz isso, Pai, em nossas vidas, que nós oramos e te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.